Dados divulgados pela Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis, a DAGV, apontam que somente em 2021, mais de 1.000 boletins de ocorrências relacionadas a violências contra crianças e adolescentes foram registrados em Sergipe. A infância é a época da vida feliz, de sorriso fácil e de aprendizados. Também é a fase da vida que a criança está mais vulnerável e precisando de carinho e proteção. Quando essa rede de atenção tem falhas, as crianças sofrem as consequências. Somente em 2020, a Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis, a DAGV, registrou 3.884 boletins de ocorrências de violência contra crianças e adolescentes. Este ano, até o mês de abril, foram 1.117 registros. O abuso sexual contra crianças e adolescentes é uma das ações coibidas pela delegacia e que pode ficar mais evidente nesse período de pandemia causada pela Covid-19. Por causa de medidas de restrição de circulação e fechamento de alguns setores da sociedade, a exemplo de escolas, os jovens estão mais tempo em casa. Com a pandemia, as aulas estão suspensas, né? Então as crianças nem têm a escola, onde elas podem também denunciar, contar, os professores estão avaliando, né? Tem os psicólogos da escola. E eles também estão passando mais tempo na presença do agressor, que normalmente é alguém próximo, familiar, ou até vizinho, pessoas do convívio, né? Então a gente entende que sim, a pandemia é um fator que pode aumentar os casos. A escola é o lugar de acolhida, né? É o lugar em que a criança se sente tão à vontade, né? Que ela escolhe aquele lugar como lugar de contar suas coisas. As crianças gostam muito de contar histórias, de chegar e dizer, olha, aconteceu isso, quando elas já verbalizam, né? Quando elas já conseguem expor ideias, elas relatam sobre as coisas da casa dela, coisas que elas viveram. Então, ao passo que as crianças fazem esse processo comunicativo com as escolas, né? Com cada docente, cada professora, isso também vem, né, de volta. As professoras também são pessoas que buscam um vínculo. Esse é um dos principais eixos na educação infantil. É a estruturação de um vínculo entre pessoas, entre os professores, né, cada docente, e a criança, a infância e a sua família. A delegada ressalta que a faixa etária mais atingida está entre 10 a 14 anos. Além disso, segundo ela, na maioria dos casos, o perigo está dentro de casa, ou seja, o abuso é cometido por alguém da família. A comprovação de que a violência contra crianças e adolescentes está mais próxima do que imaginamos ocorreu no caso menino Henri Borel, no Rio de Janeiro, no início de março. O garoto de 4 anos foi morto dentro de casa e a mãe e o padrasto estão presos acusados pelo crime. Em pronunciamento realizado na Câmara Municipal de Aracaju, o vereador Eduardo Lima se mostrou bastante preocupado com a violência contra crianças e adolescentes. A gente tem visitado os conselhos tutelares e os conselheiros tutelares têm nos relatado que o aumento de casos de abuso sexual nesse período da quarentena aumentou de mais de 35%. A gente percebe que as crianças é o ser mais frágil da sociedade e dentro de casa se encontram os principais abusadores, sejam parentes próximos ou sejam pessoas próximas à família. Por isso eu tenho trabalhado muito nesse tema, de investir em políticas públicas, fortalecendo o CRAS, fortalecendo os conselhos tutelares, fortalecendo o CREAS, fortalecendo toda essa rede que defende o ECA, que luta pela criança e adolescente aqui em Aracaju. O jovem vítima de violência apresenta alguns sinais que podem ser identificados por pais e responsáveis. É muito comum as crianças e adolescentes que são vítimas diminuir o rendimento escolar, ficarem mais introspectivas, não querer brincar, não querer sair, né? Terem medo de tudo, retroagir no tempo, por exemplo, uma criança que já tinha saído da fralda, voltar a usar fralda, uma criança que já não mamava, querer mamar novamente, então tem um comportamento infantilizado, né? E principalmente a gente tem que estar atento ao que ela fala, né? Aquela criança que no dia da visita, que o pai vem buscar e chora, e se agarra e não quer ir, né? É bom a gente sempre olhar o que a criança fala, conversar, explicar que pode falar, contar o que é permitido e o que não é permitido, né? Olha, algum estranho fizer isso em você, não é permitido, não faça. Alguém fez isso com você? Então sempre é bom deixar a criança aberta para poder contar, né? Porque a palavra da criança é fundamental.
A delegada ressalta que, ao identificar os sinais, a denúncia é a única saída para cortar o mal pela raiz. Havendo suspeita, né, de que a criança foi vítima de abuso, a gente recomenda que o familiar compareça à delegacia aqui, né, especializada em crianças e adolescentes, ou no interior do estado, a delegacia do município, porque essa criança vai ser encaminhada para exame de corpo de delito e vai ser ouvida, né? A partir daí, a gente vai dar início à investigação. Soube, denuncie. Não importa quem seja, denuncie. Nós precisamos defender as crianças e adolescentes aracajuanos. Essas e outras notícias você confere no Informe Aracaju.